Graça e paz sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor dos senhores e Rei de reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: a parábola do credor incompassivo. Vou ler tudo para a gente entender. Por isso o reino dos céus, diz Jesus, por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar as contas com seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostou-se, prostando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-os, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostando-se aos seus pés, rogava-lhes: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e foram contar-se ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-lhes e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seus irmãos as suas ofensas. Amém? Eu li tudo aqui para a gente entender o que essa mensagem da parte de Deus está falando no nosso coração. Então, o que aconteceu nessa mensagem, né? Que nós, ao lermos, a gente já entende o que ela está querendo dizer para nós, né? Que o Senhor na nossa vida, irmãos, né? Aqui o Senhor usava muitas parábolas e que nos ensina muito através das parábolas, né? Que um servo, né? O seu senhor foi lá para pedir as contas, né? Vamos acertar aqui, os que me devem vão me pagar. E ele falando que não tinha. Ele chegou no seu servo e disse: não tenho, Senhor, não tenho. Perdoa, né? Implorou. Ele ia ser vendido, irmãos. Os filhos dele iam ser vendidos para pagar a dívida como escravos, né? Mas ele suplicou, ele implorou para que ele não fizesse isso. E ele foi perdoado a dívida dele. Até no momento ali, ele achou que o homem, né, não tinha perdoado a sua dívida. Ele achou que depois ele tinha que pagar. Mas ele se enganou. A dívida dele já tinha sido paga, irmãos. A dívida desse homem já tinha sido paga, já tinha sido perdoada. Porque depois o teu servo diz: eu perdoei a sua dívida e você também não perdoou a do teu servo, a do teu conservo. Então, o que essa passagem nos diz, irmãos? Que o que a gente recebe, quantas são as vezes que a gente recebe algo da parte de Deus sobre a nossa vida? Perdão, misericórdia, compaixão de Deus para com a nossa vida. E tudo que Deus quer é que nós retribuímos isso com o próximo. Meus irmãos, na nossa vida não tem a ver só tudo com nós mesmos, mas tem tudo a ver entre Deus e você, entre Deus e eu para com o próximo. O que nós queremos fazer de bem para Deus, faça para o próximo. O que você quer reconhecer, quão bom Deus reconhece fazendo algo na vida do próximo. Porque esse homem aqui, ele não reconheceu o que Jesus fez por ele. Ele não reconheceu aqui na passagem o que aquele servo, né? O que o seu Senhor tinha feito por ele. E quantas vezes nós não reconhecemos o
o que Deus faz por nós. Quantas misericórdias o Senhor tem sobre a nossa vida. Quanto perdão o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Quanta compaixão o Senhor já teve de nós. E nós recebeu amor de Deus, misericórdia de Deus, compaixão de Deus. Só que no dia que um irmão errou com a gente, nós não liberamos tudo isso que recebemos da parte de Deus, né? Porque aqui, nessa parábola, está falando de um Senhor e o teu servo. E fica para nós a mesma coisa, irmãos. O Senhor Deus e nós, que somos servos do Senhor, filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Precisamos andar conforme a palavra do Senhor para que se tornamos filhos de Deus, né? Porque assim como esse homem aqui recebeu misericórdia, recebeu compaixão, recebeu, irmãos, aquele alívio no teu coração, de que aquela dívida foi, sabe, imagina um alívio que aquele homem não sentiu, de ter os teus filhos ali junto com ele, de os teus filhos não serem vendidos, que gratidão que esse homem deveria ter no seu coração. Ele tinha gratidão no coração com Deus. Mas tudo que se faz, meu irmão, tudo que quando se diz da parte de Deus, nós não vamos dar glória a Deus. Nós vamos dar glória a Deus fazendo as boas obras. Nós vamos fazer o bem a Deus fazendo o bem para alguém. Então aquele homem tinha um coração grato para com Deus. Sabe? Às vezes nós recebemos algo de Deus, nós temos um coração grato para com Deus. Mas o que Deus quer e espera de nós? Que quando alguém fale com nós venhamos igual esse servo e perdoar-se, porque ele foi perdoado. Mas esse homem não, o que ele fez? Ele perdoou o servo dele, né? Aqui como que diz aqui, né? O teu servo, o seu senhor, o senhor dele, ele era servo, o senhor dele perdoou a dívida dele e ele ficou maravilhado porque os filhos deles não foram vendidos. E alguém devia para ele. Ele devia pro senhor dele e alguém devia para ele. Então, o que ele já tinha, ele não percebeu aqui, irmãos. Ele não percebeu que a dívida dele já tinha sido paga. Ele tinha sido perdoado. Mas ele achou que deveria cobrar o outro, o próximo, como ele foi cobrado. Mas como ele cobrou o próximo, e como o próximo, irmãos, ele foi cobrado pelo seu Senhor. E ele suplicou misericórdia, Ele fala uma palavra muito bonita aqui. Seja generoso comigo. Seja generoso comigo, ele falou. Seja generoso comigo e deixe que eu te pague tudo. Ainda eu te pagarei tudo. Aí vem um outro que devia para ele e fez a mesma coisa. Implorou a generosidade dele. Só que ele não deu a generosidade que ele recebeu do seu Senhor. Ele não retribuiu àquele que estava ali também na mesma situação com ele. E quantas são as vezes, irmãos, que nós não conseguimos liberar a generosidade que o Senhor tem para com a nossa vida? Ao perdão, principalmente o perdão, irmãos. Sabe, esse homem aqui foi perdoado a dívida dele, mas ele não quis perdoar do próximo. Ou seja, como é que pode? Ele foi perdoado, ele deveria pensar também, esse homem estava na situação do que eu passei por aflição, por angústia, esse homem deve estar passando como eu passei. Eu vou perdoar a dívida dele, porque a minha foi perdoada. Mas ele não. Ele queria sufocar aquele homem, me paga. Queria sufocar aquele homem. Por quê? Porque, sabe, ele queria receber aquele dinheiro também de qualquer maneira. E o homem tinha suplicado a generosidade dele, mas ele não agiu com misericórdia, não agiu com compaixão. E o que fica nessa palavra, né? Tem uma palavra que chama reciprocidade. Reciprocidade, ou seja, a gente retribuir o bem né, o bem que alguém faz com nós, retribuir aquela pessoa. E o que esse homem retribuiu, irmãos, na vida daquele homem? E o que nós retribuímos na vida do próximo do que recebemos de Deus? Sabe, recebemos de Deus, irmão, saúde, recebemos de Deus prosperidade, recebemos de Deus a misericórdia, o perdão, recebemos de Deus tudo isso. Muitas das vezes você recebe de Deus uma vida em abundância, a gente não ajuda o próximo. Muitas das vezes a gente recebe o perdão de Deus e a gente não consegue perdoar ninguém. Muitas vezes a gente consegue a misericórdia do Senhor todos os dias e nós
né? E de repente você ou eu tá aí, não tendo misericórdia daquele que a gente precisava ter misericórdia. Não tem compaixão de alguém porque porque nós recebemos compaixão, nós deveríamos também ser compaixão com aquela pessoa. E esse servo aqui, ó, esse servo aqui, o que ele estava fazendo? Ele estava sendo, sabe? Ele recebeu tudo isso, misericórdia, compaixão, só que pro próximo dele, ele não retribuiu a misericórdia, a compaixão que ele recebeu. Então, o que essa mensagem fica para o nosso coração? Que nós deveremos, irmão, retribuir o que nós recebemos de Deus. Retribua na sua vida o que você recebe de Deus. Se você recebe de Deus amor, retribua o teu amor. Se você recebe de Deus alegria, retribua a tua alegria. Se você recebe de Deus sabedoria, retribua a tua sabedoria. Se você recebe de Deus compaixão, misericórdia, se aconteceu algo na tua vida e você fala, nossa, meu Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, era para mim ter morrido, era para mim não nem existir mais. Faça isso com o teu próximo. Sabe? Quando alguém vier machucar você, falar algo pra você, olha pra ele com compaixão, porque quantas vezes nós blasfemamos contra Deus, murmuramos de coisas e o Senhor mesmo assim nos perdoa. Então, acredite que você todos os dias tem a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Acredite que todo dia você tem um perdão de Deus liberado sobre a tua vida todos os dias, quando você se arrepende, quando você pede. Então, e por que nós não liberamos isso para o nosso próximo? E por que nós não liberamos tudo isso que nós recebemos da parte de Deus com o próximo? Por quê? Eu te falo isso. Porque, irmãos, quando nós queremos fazer o bem a Deus, nós não tem como fazer bem a Deus. Não tem como. O que daria nós a Deus por tudo que Ele faz a nós? A adoração, o nosso louvor, porque quem é Deus para receber algo de nós? Deus é tão grande, irmão, para receber algo de nós. Nós só podemos o quê? Para agradar a Deus, adorar, sabe, ao Senhor, cumprir os teus mandamentos, glorificar o nome dele na nossa vida através da tua palavra, através dos teus ensinos, fazer a vontade do Senhor. Mas se nós queremos retribuir para alegrar o coração de Deus, para sermos recíprocos, é com o próximo. Do que Deus faz na tua vida, você faz na vida do próximo. A compaixão que Deus usou, você usa na vida do próximo. A misericórdia que Deus usou na tua vida, você usa na vida do próximo. Assim você vai estar amando a Deus. Assim você vai estar sendo recíproco com Deus. Por quê? Porque o ser humano, qualquer ser humano, é imagem e semelhança de Deus. E o Senhor diz amar o teu próximo, como a ti mesmo. Tem misericórdia do teu próximo, como você quer que Deus tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia de alguém como você quer que Deus tenha misericórdia de você. Ajude alguém como você gostaria que quisesse ser ajudado. Se fosse você na situação daquela pessoa. Então nós precisamos ser recíprocos. Esse homem aqui, ele não teve nada disso. Esse homem aqui, ele só quis para si. Ele recebeu o perdão, ele recebeu a compaixão, mas ele não levou isso adiante. Ou seja, quantas passagens na Bíblia diz, né? O que eu posso fazer? Eu lembro de não sei se foi alguma ministério que eu assisti, algum filme que eu assisti evangélico que falou isso. O que eu posso fazer para te retribuir o que você fez por mim? Aí ele disse para ele, não me lembro exatamente qual é o filme, mas ele disse, não faz nada por mim. Vai e lá na frente você faz a mesma coisa por alguém que eu fiz por você. Sabe? Então isso é uma lei, sabe? É um círculo do bem. Deus faz por nós, nós fazemos pro próximo. Nunca pense que se você ficar só em oração, Senhor, como tu és bom pra mim, como tu és maravilhoso, e você não ajuda o teu próximo, você não ajuda quem bate na tua porta, você não ajuda quem procura você para ser ajudado, e você falar que você tá amando a Deus. Não, você vai amar a Deus quando você amar o próximo, quando você entender que a compaixão e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, você tem que liberar com o teu próximo, contra aquele que te feriu, contra aquele que te magoou, contra aquele que não merecia, que não merece, na verdade, o teu perdão, mas mesmo assim você vai lá e perdoa. Por quê? Porque muitas das vezes nós não merecemos e Deus nos perdoou, e Deus teve compaixão de nós, e Deus veio lá e sabe, e nos levantou. Nós não merecíamos, mas o Senhor faz. Nós não merecemos, mas a graça de Deus nos favorece. Nós não merecemos, mas o Senhor, com o teu amor, porque Ele é amor, Ele faz porque Ele é amor, porque Ele é justiça, porque Ele é compaixão e misericórdia, Ele vai e faz, não porque nós merecemos, mas porque Ele é amor, e Ele faz, e a obra dele é de amor.
Então, irmãos, seja recíproco. Não seja como esse homem aqui não, que recebeu perdão, que recebeu o perdão, que recebeu a quitação da dívida, sabe? E quando chegou o próximo para poder ser com ele quitada a dívida, quando chegou o próximo para que ele fosse generoso com ele, aquela generosidade que ele recebeu, ele não passou adiante. Ele ficou somente na gratidão do servo dele, do Senhor dele. Ele ficou grato do Senhor dele. Só que o Senhor dele, olha o que o Senhor dele diz e olha o que também na parábola o Senhor diz para nós. Né? Então o seu Senhor chamou-lhes e disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Olha para você ver o que o Senhor falou para ele. E isso o Senhor faz de nós. E isso o Senhor Deus fala para nós. Você recebe misericórdia, você recebe perdão, você recebe compaixão de Deus. E por que você não tem compaixão daquele que te magoou? E por que você não tem compaixão daquele que te feriu? Olha que ensinamento, irmãos. O que vale é a gente fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. O que vale é a gente obedecer a palavra do Senhor. Não vale a pena, sabe, a palavra, como que a palavra orgulho. O orgulho nos distancia tanto de Deus. O orgulho nos distancia tanto de Jesus. Porque o Senhor Jesus não gosta que nós sejamos orgulhosos. Nós não temos coragem de falar algo, de pedir perdão, de mencionar uma palavra para alguém. Deus não ama o soberbo. Sabe? O soberbo não, aquela pessoa que, sabe, orgulhosa. Eu fazer isso, eu pedir perdão, eu ser assim com aquela pessoa. Não, eu não. Eu vou ser nariz empinado, eu vou ser autoritária. Deus resiste à oração de uma pessoa dessa. Deus resiste ao soberbo. Deus sabe? Ele não suporta. Deus abomina uma pessoa orgulhosa. O orgulho da nossa vida é a pior coisa. Uma das coisas terríveis da nossa vida é o orgulho e a inveja. Então, irmãos, sabe? Seja recíproco. Olha que o Senhor, o Senhor daquele homem falou para ele. E assim o Senhor diz para nós. Assim o Senhor Deus diz para nós: eu tive compaixão de ti. Não deveria você também ter compaixão dele? Não deveria você também ter feito a mesma coisa que eu fiz por você? Porque quando Deus faz algo para nós precisamos levar esse amor adiante, né? A compaixão, a misericórdia adiante. Aí ele diz assim: irado o seu Senhor entregou-os aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Ou seja, ele não perdoou, então ele também não foi perdoado. Aí diz assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celeste. Assim Jesus está dizendo: se de coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Então, o que Deus está dizendo é que se nós não perdoarmos cada um aos nossos irmãos as nossas ofensas, assim será o Senhor, como fez aqui. Assim vos fará também o Pai Celeste. Então, irmãos, nós precisamos perdoar porque fomos perdoados. Nós precisamos ter misericórdia porque Deus tem misericórdia de nós todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias em sua vida. Então, você precisa também renovar a misericórdia de alguém, sabe, no teu coração. Começa a orar para quem você tem mágoa, para quem você tem ódio, para quem você sabe que é o mal, para quem quer o mal de você. Começa a orar, que daqui a pouco você vai ver que quanto mais você ora, mais as trevas saem. Entra a luz e sai as trevas, entra o ódio e entra o amor. Então ore: Senhor, me dá um coração segundo a vontade do Senhor, porque aí você vai ver que Deus, sabe, Deus não vai te colocar na mão de carrasco, como diz aqui. Esse orgulho que te separa de Deus vai trazer muitos males para você. Traz muitos males para nós, o orgulho. O orgulho, sabe, a pessoa orgulhosa é a coisa mais triste do mundo, irmãos. Tudo dá errado e ela tá ali em cima, sofre, chora, sabe? As pessoas se afastam, mas ela não desce, ela não cede. E Deus resiste. Ela não cede, Deus resiste a vida dela, ao pedido das coisas que ela precisa. Então, e a misericórdia do Senhor renova sobre a tua vida, ainda que nós não merecemos. Então se a misericórdia do Senhor renova sobre a tua vida, tenha misericórdia daquele que te feriu, daquele que te ofendeu. Ou seja, como diz aqui, ó, não perdoar, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. É de coração.
Você tem que perdoar de coração. Você tem que perdoar de verdade. Você tem que perdoar para nunca mais falar num assunto, para nunca mais falar do que, sabe, daquele assunto de contenda que houve entre você e alguém. Sabe, perdoar tudo, a dívida, perdoar, sabe, as ofensas, é isso que Deus quer. Então, nessa mensagem, irmãos, é que nós venhamos ser recíproco, que nós recebemos de Deus, nós venhamos doar, nós venhamos ser, sabe, o que nós recebemos de Deus, nós venhamos passar para o próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança do Senhor. Então, se você quer amar a Deus, ama o teu próximo. Se você quer ter misericórdia, se você quer agradar o coração de Deus, então usa a misericórdia que Deus deu para você e também usa de misericórdia para aquele com que te feriu, para aquele que quer o teu mal. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e fique na paz do Senhor Jesus.